Olá, gente, tudo bem? Como vão vocês? Vamos falar sobre um assunto hoje, porque tenho encontrado muitos pacientes que vêm no meu consultório. Doutora, meu filho tá com atraso da fala. Doutora, meu menino já tem 2 anos e meio e não fala. Meu menino mais velho falou cedo. Doutora, já tem 3 anos e não tá falando, né? Doutora, meu filho tá com autismo. Muito frequente, tá, gente? Muito frequente mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e o que isso teria a ver com o uso das máscaras, certo? Aqui é a doutora Télia Rúbia, neurologista, falando com vocês. Bem, gente, é o seguinte, a pandemia, né, surgiu no início de 2020, março. Foi aquele pânico geral, né? A mídia explorou muito esse assunto, as empresas farmacológicas tinham interesse, a mídia tinha interesse, teve interesses políticos, etc. E aí virou uma questão de crença, de dogmas, de disputa, como se fosse uma religião, um esporte, ou quem é que vai vencer a competição, quem não vai vencer. Não tenho pretensão, não vou entrar em assuntos polêmicos aqui. Nós só vamos falar um pouquinho sobre essa questão do uso de máscara, que foi a consequência da pandemia, né? Seja certo ou não seja errado, eu não vou entrar nesse aspecto. Eu estou falando no preço que a gente pagou e vai pagar por conta do uso de máscaras em vários ambientes, às vezes até dentro de casa, às vezes em reuniões familiares, né? Nós vamos falar um pouco disso na escola, uso dos professores nos adolescentes, etc. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências disso, né? Tanto na neurologia quanto na psiquiatria também. Bem, a máscara vai tampar a maior parte da nossa expressão facial. Só vai ter os olhos. Não tem a boca, não tem o nariz. A boca expressa a linguagem falada, né? Junto com as cordas vocais, ok? E os músculos, eles vão expressar as nossas emoções, certo? Então, a face existe para expressar as emoções. Então, medo, pânico, alegria, muita, surpresa. Então, são várias emoções. Quando você coloca a máscara, você vê a boca? Não. Você vê as emoções? Então, vamos supor, tá com susto, tá com vergonha, tá alegre, tá triste. A gente só tem os olhos. Então, vamos pegar a criança pequena. O que aconteceu com as crianças pequenas? Para você aprender o que significa as palavras, você aprende com o ouvido. O que significa casa? Né? O que é isso aqui? Uma caneta, né? Então, o paciente vai entender os sons. Agora, para aprender a falar, o indivíduo tem que ver a boca. Então, quando a criança vai aprender a falar, ela aprende a falar vendo a boca da outra pessoa. Então, por exemplo, o paciente tem autismo e ele não liga de prestar atenção. Muitas vezes eu falo para a mãe, passa um batom vermelho na boca, daqueles bem gritante, para chamar a atenção do seu filho. Então, na hora que fizer um desenho de um cavalo, você fala cavalo. Quando você vai fazer o som do V, ou o som do F, Fá, é na boca que ele vai aprender, é olhando para a boca. Então, esse uso ostensivo e prolongado de máscara é um dos grandes fatores para um prejuízo da fala dos indivíduos. Essas crianças, elas diminuíram o contato social, então elas tinham poucas pessoas conversando com ela.
E se colocasse na escola, as professoras que ensinam estão de máscaras ainda hoje, o que vai diminuir, vai atrasar muito a fala deles, porque eles não vão ver a boca das pessoas. Os pais não ficam dentro de casa, eles ficam em frente da televisão o tempo inteiro e não é igual ver uma pessoa falar, né? E mais do que nunca ficaram na televisão, porque não tinham o que fazer. Então, crianças que foram expostas à televisão, a tempo de tela, tablet, televisão antes de 2 anos, é um absurdo, não deveria ser exposto, né? Isso, eles não sabem diferenciar aquela realidade da realidade mesmo daqui, eles preferem aquela. Tá dando muito pseudo-autismo em crianças precoces, quer dizer, um comportamento parecendo autismo, mas que não é autismo, né? Então, tá vindo muitos indivíduos aqui falando e que sim, tem relação com o uso de máscaras, né? Não vou falar que é o único fator, como eu disse, a questão da exposição maciça, da diminuição da convivência com outros indivíduos, da diminuição de experiências sociais, né? Essas crianças, elas não estão conseguindo entender a linguagem das emoções, né? Que é através das expressões faciais. Então, vão ser crianças e adolescentes que não conseguem entender as emoções, muitas vezes pode confundir com autismo, porque o autista ele não consegue entender as emoções faciais, porque ele não está acostumado a olhar para o rosto dos indivíduos, porque para o autismo ele prefere objetos do que pessoas, então ele não olha para as pessoas, ele não se interessa pelas pessoas, e a emoção é algo humano, é algo pessoal. E a máscara simplesmente está tirando a capacidade do indivíduo conseguir identificar as emoções no outro indivíduo, o que muitas vezes também vai ser caracterizado como autismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque está dando muito diagnóstico de autismo que não é, seja dislexia. Muitas vezes eu estou pegando depressão e ansiedade em crianças com menos de 3 anos de idade, isso é um absurdo, né? Dor de cabeça refratária e crônica por ansiedade em crianças com menos de 3, 4 anos de idade. Eu nunca tinha pegado, né? Nos adolescentes, foi engraçado quando eles voltaram, que tiraram a máscara, quando eles voltaram, eles não sabiam relacionar, não sabia o que falar com os outros, né? Porque eles não tiveram essa exposição social, ela estava muito reduzida, então eles perderam essa capacidade. Eu lembro que uma vez eu vi o meu filho, simplesmente porque ele estava muito tímido, ele estava com vergonha diante de uma situação social, eu vi ele pegar a máscara e colocar a máscara. Por que você colocou a máscara? Ah, porque foi mais confortável para esconder as emoções. Então, eles estão seguros quanto à expressão das suas emoções, eles estão com dificuldade de identificar a emoção do outro, né? Isso a nível emocional, de autoestima, de constituição pessoal, de personalidade, nós vamos ter muita dificuldade. As nossas crianças, os nossos adolescentes ainda vão ter muita dificuldade e vão pagar um preço muito caro que a gente ainda não sabe qual é. Eu não tenho pretensão de esgotar esse assunto, eu estou colocando dúvidas. Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, doutora, mas diminuíram as infecções em criança. Vamos supor que isso seja real, porque não tem como saber. Porque se as crianças estão lavando mais a mão, estão passando mais álcool, estão colocando menos a mão na boca, por que está infectando? Será que são as máscaras ou é o hábito de você não colocar a mão na boca, sempre estar lavando as mãos? A gente não sabe exatamente o que é, né? Isso é um tema controverso, também não vou entrar nisso. Mas vamos supor que seja real. Doutora, vale a pena para não ter infecção do meu filho usar máscara? Não, não vale a pena. Porque o prejuízo neurológico, de desenvolvimento psíquico, emocional e de aquisições no desenvolvimento neuropsicomotoras vão estar comprometidos, sim. E isso a gente não pode correr o risco, eu acho que a gente já estendeu isso muito. As máscaras têm que ser retiradas para ontem, né? Eu falo que minha filha virou e falou assim, ai, parece que tá faltando, parece que eu tenho que usar máscara, né? Sentindo falta disso aí. E não é bom, gente, não é bom. Os tímidos, quem tem baixa autoestima, se escondem mais ainda, né? Escondem as suas emoções mais ainda. Então, a gente desfavorece uma grande parcela dessas crianças, né?
e os adolescentes também. Então vamos estar atentos antes de sair diagnosticando outras doenças aí que pode e muito provavelmente não ter relação com esses diagnósticos, pode ter relação com as consequências da pandemia no que tange a hábitos, medos, inseguranças, uso de máscara, medo do outro, né, discriminações. Então, é um universo que a gente tem que estar atento para a gente enxergar, tá bem? Deus abençoe vocês e vos guarde. Até a próxima. Tchau!